Bilionário de 70 anos casa com jovem mendiga. O mundo o julgou, mas ninguém esperava o desfecho. A revelação por trás do casamento chocou a todos. Prepare-se para descobrir o segredo inacreditável. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O sol da manhã projetava longas sombras na Avenida Paulista, enquanto Ana Oliveira se encolhia contra a parede de concreto do imponente edifício Bandeirantes, sua mochila desgastada, servindo de almofada improvisada. Diferente da multidão apressada ao seu redor, ela permanecia imóvel, completamente absorta no livro desgastado equilibrado cuidadosamente sobre seus joelhos. A lombada do livro estava rachada, suas páginas amareladas pelo tempo, mas, para Hannah, ele era mais precioso do que todas as vitrines reluzentes das lojas de luxo ao seu redor. O livro, uma coletânea de poesia vitoriana, era o último presente que sua mãe lhe dera antes de tudo mudar. Os dedos de Ana traçaram a inscrição familiar na contracapa. Para minha querida Ana, que estas palavras iluminem seu caminho quando a escuridão cair. Essas palavras haviam se tornado sua âncora nos últimos 3 anos, após uma série de infortúnios a deixar sem lar, mas nunca sem esperança. Aos 23 anos, Ana possuía uma dignidade silenciosa que parecia contrastar com suas circunstâncias. Suas roupas, embora limpas e bem cuidadas, mostravam sinais de desgaste. Seus cabelos escuros estavam cuidadosamente presos em uma trança prática, e seus olhos verdes guardavam uma profundidade de sabedoria além de sua idade. Todas as manhãs, ela chegava ao mesmo local, tirava seu livro e lia até que o café próximo descartasse os bolos do dia anterior, que o barista bondoso sempre conseguia lhe entregar discretamente. De seu escritório no último andar, 90 andares acima, Ricardo Almeida estava em pé diante da janela de piso a teto, seu reflexo pairando no vidro, enquanto observava a rua movimentada lá embaixo. Aos 70 anos, ele havia conquistado tudo o que a sociedade considerava importante. Uma fortuna que a Exame estimava em uns 38 bilhões de reais, um império corporativo global e um nome que abria todas as portas em São Paulo. No entanto, ultimamente, ele se via cada vez mais atraído por observar a jovem que se sentava para ler em frente ao seu prédio todos os dias. Havia algo nela que despertava sua curiosidade. Diferente de outros em sua situação, ela nunca pedia nada, nunca exibia placas pedindo ajuda. Em vez disso, ela simplesmente lia, perdida em seu mundo de palavras enquanto a cidade passava apressada. Ricardo havia construído seu império lendo pessoas, e algo na persistência silenciosa daquela jovem o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Senhor Almeida, a voz de sua assistente executiva interrompeu seus pensamentos. A diretoria está esperando na sala de reuniões. Ricardo acenou com a cabeça, seu rosto marcado refletindo no vidro. Notícias médicas recentes o haviam forçado a refletir sobre seu legado, e o vazio crescente de suas conquistas pesava em sua mente. Diga a eles que estarei lá em breve, Mariana. Antes de se afastar da janela, ele observou a jovem lá embaixo marcar cuidadosamente sua página no livro e se levantar, reunindo seus poucos pertences com eficiência praticada. Algo em seus movimentos o lembrava de alguém, um fantasma de seu passado que ele não conseguia identificar. Naquela noite, enquanto o motorista de Ricardo o levava para casa, ele tomou uma decisão impulsiva. Pare o carro, ordenou, avistando a jovem caminhando pela calçada, seu livro protegido contra o peito. O motorista parou e Ricardo desceu para o ar fresco do outono. Sua condição cardíaca significava que ele não deveria se esforçar, mas algo mais forte do que conselhos médicos o impulsionava para a frente. Ao se aproximar dela, ele notou como ela se tensionou levemente, ciente de sua presença, mas ainda sem olhar para cima. Com licença, ele disse, sua voz grave mais suave do que o habitual. Não pude deixar de notar que você lê em frente ao meu prédio todos os dias. Esse deve ser um livro bastante notável. Ana olhou para cima, surpresa, brilhando em seus traços, ao observar o cavalheiro distinto em seu terno perfeitamente ajustado.
Por um momento, nenhum dos dois falou, e naquele silêncio, algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento, talvez, de almas afins, apesar de suas circunstâncias tão diferentes. É poesia, ela finalmente respondeu, sua voz suave, mas clara com uma força subjacente que pegou Ricardo de surpresa. Principalmente poetas vitorianos. Não é do gosto de todo mundo, mas... Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Eles tinham um jeito de encontrar beleza nos lugares mais sombrios. Ricardo sentiu uma tensão inesperada no peito que não tinha nada a ver com sua condição cardíaca. Você gostaria de tomar um café comigo? Ele se surpreendeu perguntando, gesticulando em direção ao café sofisticado na esquina. Adoraria ouvir mais sobre seus poemas favoritos. Ana hesitou, estudando-o com aqueles olhos verdes impressionantes. Neles, Ricardo não viu desespero ou cálculo, mas uma sabedoria cuidadosa, que parecia enxergar direto através de seu terno caro, alcançando algo mais profundo. Finalmente, ela acenou com a cabeça, ajustando a mochila surrada no ombro. Enquanto caminhavam em direção ao café, nenhum dos dois poderia imaginar como essa simples conversa colocaria em movimento uma cadeia de eventos que transformaria não apenas suas vidas, mas as vidas de inúmeras outras pessoas. E nenhum deles percebeu a figura observando das sombras do saguão do edifício Bandeirantes, seu rosto escurecendo ao ver a interação de seu chefe com a jovem misteriosa. O interior do café parisiense era um mundo à parte do ambiente habitual de Ana. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre mesas de mármore, e o ar estava impregnado com o aroma de café premium e doces recém-assados. Ao se acomodarem, em uma cabine tranquila no canto, Ana não pôde deixar de notar os olhares curiosos dos outros clientes. Um homem do status evidente de Ricardo, sentado com alguém como ela, certamente chamaria a atenção. Peça o que quiser, disse Ricardo, observando seus olhos se arregalarem com os preços do cardápio. Quando ela hesitou, ele acrescentou gentilmente, recomendo os croissants de amêndoa. Eles me lembram dos que eu costumava apreciar em Paris. Ana colocou cuidadosamente seu livro sobre a mesa entre eles, como um escudo. Obrigada, senhor Almeida, Ricardo Almeida. Mas, por favor, me chame de Ricardo. Ele sorriu, as linhas ao redor dos olhos se enrugando com um calor genuíno. E você é? Ana Oliveira. Ela fez uma pausa quando o garçom se aproximou, então pediu um cappuccino simples e, por insistência de Ricardo, um croissant de amêndoa. Quando ficaram sozinhos novamente, ela perguntou, por que você realmente me convidou aqui, Sr. Almeida? Duvido que tenha sido apenas para discutir poesia vitoriana. Ricardo apreciou sua franqueza. Era refrescante depois de anos de pessoas dizendo o que achavam que ele queria ouvir. Honestamente, eu tenho observado você lendo do lado de fora do meu prédio há semanas. Você despertou minha curiosidade. A maioria das pessoas na sua situação, ele deixou a frase incompleta, percebendo como suas palavras poderiam soar. A maioria das pessoas na minha situação estaria pedindo dinheiro? Ana completou por ele, sua voz sem julgamento. Apenas uma simples afirmação de fato. Eu nem sempre fui sem teto, Sr. Almeida, e não serei para sempre. Este é apenas um capítulo da minha história, não o livro inteiro. Algo em suas palavras tocou Ricardo. Antes que ele pudesse responder, o pedido chegou. Ele observou enquanto Ana dava uma pequena mordida apreciativa no croissant, sua compostura nunca vacilando, apesar do que devia ser uma fome intensa. Conte-me sobre o livro, ele disse, acenando com a cabeça para o volume desgastado entre eles. Você o trata como se fosse algo precioso. Os dedos de Ana percorreram a lombada automaticamente, um gesto que Ricardo suspeitava que ela nem percebia estar fazendo. Era da minha mãe. Ela me deu no meu 18º aniversário. Sua voz suavizou com a lembrança. Ela costumava dizer que a poesia era como uma linguagem secreta, que podia expressar coisas que as palavras comuns não alcançavam. E sua mãe? Ricardo perguntou gentilmente, notando o tempo verbal. A expressão de Ana ficou levemente nublada. Ela se foi agora, junto com meu pai. Aconteceu há 3 anos.
Ela se endireitou na cadeira, como se sacudindo fisicamente o peso dessas memórias. Mas o livro, ele me ajuda a me sentir conectada a ela, a quem eu costumava ser, a quem eu ainda sou, por baixo de tudo isso. Ela gesticulou vagamente para suas roupas gastas. Ricardo inclinou-se para a frente, seu café esquecido. E quem é você, Ana Oliveira? Você acreditaria que eu estudava literatura na USP? Um pequeno sorriso melancólico brincou em seus lábios. A vida tem um jeito de dar voltas inesperadas, mas eu ainda leio tudo que consigo colocar às mãos. A biblioteca se tornou meu santuário. Enquanto ela falava, Ricardo sentiu uma crescente sensação de familiaridade que não conseguia identificar. Algo em seus maneirismos, a maneira como ela falava, até mesmo seu perfil, enquanto olhava pela janela do café. Tudo puxava sua memória como um sonho meio esquecido. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Para fazer tudo mudar? Os dedos de Ana apertaram quase imperceptivelmente em volta de sua xícara de café. É uma longa história, e não muito feliz. Vamos apenas dizer que às vezes decisões corporativas têm consequências que se estendem muito além da sala de reuniões. Não havia amargura em sua voz, apenas uma resignação tranquila que fez o peito de Ricardo apertar desconfortavelmente. Antes que ele pudesse insistir, uma sombra caiu sobre a mesa. Ricardo olhou para cima e encontrou João Silva, seu diretor de operações, parado ali com uma expressão cuidadosamente neutra que não conseguia disfarçar completamente sua desaprovação. Harrison, peço desculpas por interromper, mas a ligação de Pequim foi adiantada. Eles estão esperando por você no escritório. Os olhos de João deslizaram de forma desdenhosa sobre Ana antes de voltarem para seu chefe. Harrison verificou o relógio e franziu a testa. Eu não estava ciente de nenhuma mudança na agenda. Foi algo de última hora, muito urgente. O tom de João deixou claro que ele considerava a situação atual altamente irregular e potencialmente problemática. Ana já estava recolhendo suas coisas, seu breve momento de relaxamento evaporando. Obrigada pelo café e pela conversa, Sr. Almeida. Eu devo ir. Espere, disse Harrison, alcançando o bolso interno do paletó e tirando um cartão de visitas. Leve isso. Meu número pessoal está no verso. Gostaria de continuar nossa conversa em outro momento. Ana hesitou antes de aceitar o cartão, guardando-o cuidadosamente em seu livro. Obrigada, disse simplesmente, mas seus olhos transmitiam mais do que as palavras poderiam expressar. Enquanto Harrison a observava deixar o café, João limpou a garganta de forma significativa. Senhor, devo aconselhá-lo a ter cuidado. Pessoas na situação dela muitas vezes têm motivos ocultos. Harrison virou-se para seu diretor de operações, algo endurecendo em sua expressão. Obrigado pela sua preocupação, João. Agora, me conte mais sobre essa suposta ligação urgente de Pequim. Lá fora, Ana caminhava rapidamente para longe do café, sua mente girando. O cartão de visitas em seu livro parecia queimar um buraco nas páginas. Ela não havia contado tudo a Harrison. Como poderia? Mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu um lampejo de algo que quase havia esquecido: esperança. A semana seguinte trouxe um frio fora de época para São Paulo. Mas Ana manteve sua rotina, embora com uma camada adicional de expectativa cada vez que abria seu livro. O cartão de visitas de Harrison permanecia guardado com segurança entre as páginas, intocado, mas não esquecido. Ela não conseguia explicar nem para si mesma por que ainda não havia ligado para o número. Talvez fosse orgulho ou cautela, ou algo mais profundo. Um medo de que essa pequena faísca de conexão pudesse, de alguma forma, tornar sua situação atual mais difícil de suportar. Dentro do edifício Bandeirantes, Harrison se via cada vez mais distraído durante as reuniões, seus olhos atraídos para a janela e o local onde Ana costumava se sentar. Hoje, no entanto, sua atenção foi demandada por uma reunião de emergência do Conselho convocada por João Silva. A sala de conferências fervilhava de tensão enquanto João estava à frente da mesa, uma pilha de papéis diante dele. Senhoras e senhores do Conselho, João começou,
sua voz carregando a gravidade ensaiada de alguém que havia praticado este momento. Sinto que é meu dever trazer certas preocupações à atenção de vocês. As recentes interações de nosso CEO com um indivíduo de origem questionável levantaram sérias preocupações de segurança e publicidade. Harrison sentiu o maxilar se tensionar. João, se você tem algo a dizer sobre meus assuntos pessoais, sugiro que diga diretamente a mim. O sorriso de João Silva não chegou aos olhos. Claro, Ricardo. Estou apenas expressando preocupação com a reputação da empresa. Investigadores particulares foram contratados para investigar essa Ana Oliveira e o histórico dela é interessante. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Ela aparece logo depois que você recebe a notícia sobre sua condição cardíaca e de repente está lendo livros do lado de fora do seu prédio todos os dias. Parece bastante conveniente. Você a investigou? A voz de Ricardo estava perigosamente baixa. Vários membros do conselho se moveram desconfortavelmente em suas cadeiras. É meu trabalho proteger os interesses desta empresa, respondeu João suavemente. Você sabia que ela era estudante da USP até 3 anos atrás? Bem na época da fusão das indústrias Torres. A fusão que rendeu bilhões para esta empresa, mas também resultou em milhares de demissões. A mão de Ricardo foi reflexivamente ao peito, onde uma leve pontada o lembrava de sua condição. Algo nas palavras de João despertou uma memória que ele não conseguia lembrar direito. A fusão das torres? O que isso tem a ver com alguma coisa? Talvez nada, disse João, seu tom sugerindo exatamente o contrário. Mas ela é claramente inteligente, educada e agora convenientemente sem teto bem do lado de fora do seu prédio. O momento da aparição dela, especialmente considerando suas recentes preocupações de saúde e sua, digamos, vida pessoal solitária, tudo parece calculado. Antes que Ricardo pudesse responder, sua assistente pessoal, Mariana, entrou abruptamente. Na sala, sua compostura habitual abalada. Sr. Almeida, desculpe interromper, mas há algo que você precisa ver. Ela entregou a ele um tablet exibindo uma notícia de última hora. A manchete fez seu sangue gelar. Encontros secretos de bilionário. Com mulher sem teto, caridade ou escândalo. Abaixo, havia uma foto granulada dele e de Ana no café parisiense, claramente tirada sem o conhecimento deles. João limpou a garganta. Como você pode ver, isso já está se tornando um problema de relações públicas. Precisamos lidar com essa situação antes que escalhe ainda mais. Ricardo levantou-se abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Esta reunião está encerrada. E João, fique longe de Ana Oliveira, isso não é um pedido. Ele saiu da sala, deixando um rastro de sussurros atrás de si. Lá fora, Ana estava alheia à tempestade que se formava acima dela. Ela estava perdida. Em seu livro, especificamente em uma passagem que sempre a lembrava de seu pai. Embora muito tenha sido tirado, muito permanece, e embora não sejamos mais aquela força que nos velhos tempos movia a terra e o céu, o que somos, somos. Um mesmo tempero de corações heróicos, enfraquecidos pelo tempo e pelo destino, mas fortes na vontade de lutar, de buscar, de encontrar e não ceder. A voz profunda que completou a citação fez com que ela olhasse para cima. Ricardo estava ali, parecendo mais perturbado do que durante o encontro no café. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela no concreto, seu terno caro acumulando a sujeira da cidade. Tennyson, Ana disse suavemente. Você conhece sua poesia. Ana, a voz de Ricardo era urgente, diferente de seu tom habitual e controlado. Há coisas acontecendo, coisas que você precisa saber. Você estaria disposta a subir ao meu escritório? Não é seguro conversar aqui. Ela estudou o rosto dele, notando as novas linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Não é seguro? O que está acontecendo? Por favor, ele disse, levantando-se e oferecendo a mão. Confie em mim. Ana olhou para a mão estendida dele, depois para sua mochila desgastada, que continha tudo o que ela possuía no mundo. 3 anos de instintos de sobrevivência diziam para ela ir embora. Mas algo mais, algo que parecia destino, a fez.
estender a mão e pegar a dele. Ao entrarem no saguão elegante do edifício, nenhum dos dois notou a figura que os observava de um carro preto e elegante do outro lado da rua. O observador pegou o telefone e discou rapidamente: "Senhor, eles estão indo para o escritório dele agora. Devemos prosseguir com o plano?" A voz de João Silva ecoou pelo alto-falante. "Sim, é hora de mostrar ao Sr. Almeida exatamente com quem ele está lidando. Envie o pacote para todos os principais veículos de notícias da cidade e certifique-se de que nosso amigo da fusão das torres esteja pronto para desempenhar seu papel." O escritório de Ricardo ocupava todo o andar superior do edifício Bandeirantes, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante de São Paulo. Ana ficou em frente ao vidro, olhando para baixo, para o local onde ela costumava se sentar, agora parecendo minúsculo e insignificante dessa altura. O contraste entre seu mundo habitual e essa atmosfera refinada não passou despercebido por ela. É estranho, ela refletiu, seu reflexo pairando sobre a paisagem urbana. Ver tudo daqui de cima. Tudo parece tão diferente. Ricardo a observava. De sua mesa, impressionado com o quão naturalmente ela parecia se encaixar naquele espaço, apesar de suas roupas gastas. A perspectiva muda tudo, não é? Por favor, sente-se. Há algo que preciso mostrar a você. Ana se afastou da janela e sentou-se em uma das cadeiras de couro macias em frente à mesa dele. Ricardo empurrou o tablet em sua direção, aberto para a notícia sobre eles. Ela leu em silêncio, sua expressão inalterada, mas seus dedos apertaram os apoios de braço com um pouco mais de força. "Eles estão tentando pintar você como algum tipo de golpista", Ricardo disse, sua voz tensa com raiva contida. "Meu QOO, João Silva, tem mandado investigar você. Ele parece particularmente interessado na sua conexão com algo chamado Fusão Torres." O rosto de Ana empalideceu levemente ao ouvir o nome Torres, mas ela rapidamente se recompôs. "Sr. Almeida, Ricardo, por favor." "Ricardo", ela corrigiu, "por que você está me contando isso? Certamente os membros do seu conselho têm um ponto. Você mal me conhece. Eu poderia ser exatamente o que eles pensam que eu sou." Ricardo inclinou-se para frente, seus olhos intensos. "Você é?" "Não", ela respondeu simplesmente. "Mas essa não é realmente a pergunta, não é? A pergunta é por que você acredita que eu não sou." Ricardo levantou-se e caminhou até um arquivo desgastado no canto de seu escritório. De uma gaveta, ele tirou uma fotografia antiga em uma moldura de prata. "Por causa disso", ele disse, colocando-a diante dela. As mãos de Ana tremeram ao pegar a moldura. A foto mostrava um Ricardo muito mais jovem, ao lado de um grupo de funcionários, todos usando capacetes e coletes de segurança brilhantes. Mas foi um rosto em particular que chamou sua atenção. Um homem de 30 e poucos anos, com os mesmos olhos verdes e expressão determinada que os dela. "Esse é Carlos Oliveira", Ricardo disse suavemente. "Um dos melhores engenheiros que já tive o privilégio de trabalhar. Seu pai." A respiração de Ana ficou presa na garganta. Você conheceu meu pai?" "Ele era mais do que um funcionário. Era um amigo, um dos poucos verdadeiros que já tive nesse negócio." A voz de Ricardo carregava um peso de arrependimento antigo. "Mas algo aconteceu durante a fusão Torres, algo que eu não soube até que fosse tarde demais." Antes que ele pudesse continuar, Mariana entrou novamente no escritório. "Sr. Almeida, desculpe, mas você precisa ver isso imediatamente." Ela entregou a ele um novo tablet, desta vez aberto em vários sites de notícias. As manchetes fizeram o coração de Ana afundar. "Conexão de mulher, sem teto com escândalo. Das indústrias Almeida revelada. Filha de engenheiro desacreditado mira bilionário. Denunciante da fusão Torres fala. Almeida sabia de tudo." O rosto de Ricardo escureceu enquanto ele lia os artigos. "Eles estão tentando ligar você a algum tipo de espionagem corporativa envolvendo seu pai. Isso é obra do João." Ele olhou para Ana, sua expressão grave. "Eu preciso saber a verdade, Ana. O que realmente aconteceu 3 anos atrás?" Ana ficou de pé e caminhou de volta até a janela, reunindo seus pensamentos enquanto observava a cidade lá embaixo.
Quando finalmente falou, sua voz estava firme, mas carregada de emoção reprimida. Meu pai era um engenheiro brilhante, mas também era um homem de princípios. Durante a fusão das indústrias Torres, ele descobriu algo que teria parado o acordo imediatamente se viesse à tona. Ele tentou relatar pelos canais apropriados, mas... Ela se virou para encarar Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Alguém enterrou seus relatórios. A fusão foi adiante. 2 semanas depois, a reputação do meu pai foi destruída por acusações falsas. Ele perdeu tudo. O emprego, as economias, a dignidade. O estresse foi demais para a saúde da minha mãe, e quando ela adoeceu, não pudemos pagar pelo tratamento adequado. Depois que ela se foi, meu pai, ele nunca mais foi o mesmo. Ele desapareceu, um dia, deixando apenas seu antigo crachá da empresa e um bilhete dizendo que sentia muito. Ricardo afundou pesadamente em sua cadeira, o peso dessa revelação visível em sua postura. Por que você não me contou isso no café? Você teria acreditado em mim? Ana perguntou calmamente. Uma garota sem teto alegando ser a filha de um homem cuja carreira foi destruída pela sua empresa? Além disso, eu não sabia que você o conhecia. Eu não sabia... Uma batida forte na porta os interrompeu, e João Silva entrou sem esperar, por uma resposta. Seu sorriso confiante vacilou levemente ao ver Ana. Ricardo, a imprensa está lá embaixo exigindo uma declaração sobre as alegações da fusão das indústrias Torres. O Conselho está convocando uma sessão de emergência. Precisamos lidar com essa situação agora. Os olhos de Ricardo não se desviaram do rosto de Ana. Sim, ele disse lentamente. Certamente precisamos. Ele apertou um botão no telefone de sua mesa. Mariana, chame a segurança. Peça que escoltem o Sr. Silva para fora do prédio. Seu acesso está revogado com efeito imediato. O sorriso de João desapareceu completamente. Você não pode estar falando sério. Ricardo, essa garota está manipulando você. Tudo o que fiz foi para protegê-lo, para proteger a empresa. Não, Ricardo disse, erguendo-se à sua altura total. Tudo o que você fez foi para se proteger. Ana, você reconheceria a pessoa que escondeu os relatórios do seu pai? Aquela que orquestrou a queda dele? Os olhos de Ana se fixaram no rosto de João, com reconhecimento e compreensão surgindo simultaneamente. Foi você, ela sussurrou. Você era o oficial de compliance que cuidou do caso do meu pai. Você disse a ele que o assunto seria investigado, mas em vez disso, a compostura de João rachou. Você não tem provas, nenhuma. E mesmo que tivesse, o prazo prescricional não se aplica a novas evidências, Ricardo interrompeu. Ou as ações que você tomou recentemente para encobrir seus crimes antigos. Você realmente achou que eu não faria minha própria investigação depois que você começou a investigar Ana? A segurança chegou naquele momento. 2 homens, robustos de ternos escuros. João olhou entre eles Ricardo e Ana, seu rosto contorcido de raiva. Isso não acabou. Ele cuspiu enquanto os guardas o levavam. No silêncio repentino que se seguiu, Ana afundou na cadeira, sobrecarregada. Ricardo caminhou até ela e colocou uma mão gentil em seu ombro. Ana, eu preciso que você saiba uma coisa. Seu pai estava certo. O que quer que ele tenha descoberto, quem mais estava envolvido, nós vamos descobrir tudo. Nós vamos consertar isso. Ela olhou para ele, as lágrimas finalmente transbordando. Por quê? Por que você arriscaria tudo para me ajudar? A expressão de Ricardo suavizou, enquanto ele olhava para a cidade lá embaixo, onde seus caminhos haviam se cruzado por algo que agora parecia mais do que mero acaso. Porque algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro, e porque às vezes as coisas mais valiosas da vida vêm disfarçadas como seus maiores desafios. Fora do escritório, Mariana fechou a porta silenciosamente, um pequeno sorriso nos lábios. Ela tinha suas próprias lembranças de Carlos Oliveira e tinha a sensação de que as coisas nas indústrias Almeida estavam prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Na manhã seguinte, o dia amanheceu cinzento e enevoado sobre São Paulo, combinando com o clima sombrio no apartamento de cobertura de Ricardo. Ele estava sentado em seu estudo,
cercado por pilhas de arquivos e documentos antigos que Mariana o ajudara a recuperar dos arquivos da empresa. Cada papel parecia conter mais uma peça do quebra-cabeça que mudara a vida de Ana, e por extensão, a dele. Ana estava sentada à sua frente, seu livro gasto cuidadosamente colocado em uma mesa lateral. Ela relutantemente aceitara sua oferta para ficar em um dos quartos de hóspedes, entendendo que com o circo da mídia se formando lá fora, seu lugar habitual na rua não era mais seguro. O contraste entre seu ambiente atual e sua vida recente era gritante. O carpete macio sob seus pés, os móveis elegantes, a vista espetacular do Parque Ibirapuera através das janelas embaçadas pela chuva. "Olhe isso", Ricardo disse, segurando um documento amarelado. Seu pai registrou seu primeiro relatório sobre as irregularidades da fusão das torres, exatamente uma semana antes do fechamento do acordo. Segundo isso, ele descobriu problemas estruturais graves em várias das principais fábricas das torres, problemas que foram deliberadamente ocultados durante o processo de due diligence. Ana se inclinou para a frente, seus olhos escaneando a caligrafia familiar. "Meu pai sempre foi meticuloso com a documentação. Ele acreditava em fazer as coisas da maneira certa, custasse o que custasse." Ela engoliu em seco. "Lembro-me da noite em que ele contou pela primeira vez à mamãe sobre o que havia descoberto. Ele estava tão preocupado, mas também tão certo, do que precisava fazer." Ricardo assentiu com uma expressão pensativa. Carlos era um dos homens mais íntegros que já conheci. É isso que torna tudo ainda mais suspeito. Esses relatórios deveriam ter vindo diretamente para mim, mas de alguma forma foram interceptados e enterrados. Silva teve ajuda. Alguém de alto escalão nas indústrias Torres deve estar envolvido. "Mas por quê?", perguntou Ana, levantando-se para andar pela sala. O que havia de tão importante nessa fusão para que destruíssem a vida de um homem inocente para protegê-la? Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone vibrou. Era Mariana. "Senhor, encontrei algo interessante nos arquivos antigos de e-mails. Algo sobre uma subsidiária chamada Soluções Tecnológicas Torres. Devo trazer?" "Imediatamente", respondeu Ricardo com um rosto sério. Ao terminar a ligação, ele se virou para Ana. "Soluções Tecnológicas Torres. Por que isso me soa familiar?" Ana ficou imóvel. "Porque era a divisão que meu pai estava investigando mais de perto. Ele nunca me contou os detalhes. Acho que estava tentando me proteger. Mas lembro de ouvi-lo mencionar esse nome ao telefone tarde da noite." Uma batida suave anunciou a chegada de Mariana. A assistente entrou carregando um laptop e mais alguns arquivos. Apesar da hora matinal, ela estava tão impecável como sempre, com seu terno sob medida. "Sr. Almeida, esses e-mails sugerem que as Soluções Tecnológicas Torres não era apenas uma subsidiária. Era uma empresa de fachada usada para esconder certas transações financeiras. E veja quem estava no conselho de administração." Ela abriu um dos arquivos e o colocou sobre a mesa. O rosto de Ricardo escureceu ao ler o nome. Gustavo Torres Júnior, o filho do fundador. Ele deveria ser apenas uma figura decorativa, mas esses documentos sugerem que ele estava profundamente envolvido nas operações da empresa. E particularmente interessado no departamento do seu pai, Ana. Ana pegou o arquivo, com as mãos levemente trêmulas. "Eu me lembro dele. Ele visitou nossa casa uma vez, logo antes de tudo desmoronar. Papai ficou tão chateado depois que ele foi embora, mas não quis me dizer o porquê." Ricardo apertou um botão no interfone de sua mesa. "Traga-me tudo o que temos sobre Gustavo Torres Júnior. Esparadeiro atual. E entre em contato com nossa equipe jurídica. Quero que eles trabalhem nisso imediatamente." Enquanto Mariana saía apressada, Ana se virou para Ricardo. "Por que você está fazendo tudo isso? Seu conselho já me considera um risco. Lutar essa batalha pode custar tudo. O que você construiu?" Ricardo se levantou e caminhou até a janela, seu reflexo parecendo mais velho e cansado do que o habitual. "Quando recebi meu diagnóstico no mês passado, comecei a pensar sobre legado. Não os edifícios com meu nome ou o dinheiro em minhas contas, mas o impacto real que tive na vida das pessoas. Seu pai confiou no sistema, em mim, e essa confiança foi traída.
Não posso mudar o passado, mas posso tentar consertá-lo. Ana se juntou a ele na janela, seus reflexos lado a lado contra o céu cinza lá fora. Meu pai costumava dizer que o verdadeiro caráter não está nos erros que cometemos, mas em como escolhemos corrigi-los. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Ricardo. Ele era um homem sábio, seu pai. E falando em sabedoria, ele se virou para encará-la. Tenho uma proposta para você, Ana. Uma que pode nos ajudar a encontrar o que estamos procurando. Antes que ele pudesse continuar, seu telefone vibrou novamente. A identificação da chamada mostrava um número oculto. Ricardo atendeu, colocando no viva-voz por hábito. Senhor Almeida, uma voz familiar disse arrastadamente. Gustavo Torres Júnior aqui. Acredito que precisamos conversar sobre essa situação, infeliz com a garota Oliveira. Talvez possamos chegar a um acordo que beneficie todos os envolvidos. O rosto de Ana empalideceu, mas a expressão de Ricardo endureceu com determinação. Sim, senhor Torres, acredito que precisamos conversar, mas não sobre um acordo, sobre a verdade. A risada de Torres foi fria e oca pelo viva-voz. A verdade? Cuidado com o que deseja, velho. Algumas verdades são melhor deixadas enterradas. Pergunte a si mesmo. Você está realmente preparado para o que pode vir à tona? Alguém está. Quando a chamada terminou, Ana e Ricardo trocaram olhares. As apostas de repente se tornaram muito mais altas, e ambos sabiam que não haveria volta a partir do que estava por vir. Lá fora, a chuva continuava a cair sobre uma cidade que guardava segredos esperando para serem descobertos. Segredos que mudariam tudo. As próximas 48 horas passaram em um turbilhão de atividades. O apartamento de cobertura de Ricardo havia se transformado em um centro de comando, com Mariana coordenando uma equipe de advogados e investigadores, enquanto Ana analisava documentos antigos, seu olhar de estudante de literatura para detalhes, provando ser inestimável para conectar informações aparentemente desconexas. Ricardo a observava da porta de seu escritório, notando como ela se adaptara a esse novo ambiente, sem perder a dignidade tranquila que primeiro chamara sua atenção. Ela aceitara uma muda de roupas de Mariana, mas ainda mantinha o livro de sua mãe por perto, como se fosse uma âncora para seu verdadeiro eu nessas águas turbulentas. Ana, ele chamou suavemente, sem querer assustá-la. Você poderia vir comigo por um momento? Há algo que preciso discutir com você. Ela ergueu o olhar da pilha de papéis que estava examinando, prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha. Seguindo-o até seu escritório, notou uma série de desenhos arquitetônicos espalhados sobre a mesa. O que é isso? Ela perguntou, inclinando-se para examinar os planos detalhados. Isso, disse Ricardo, seus olhos brilhando com determinação. É sobre o que eu queria falar com você. É uma proposta para a Fundação Almeida, uma nova organização beneficente que estou estabelecendo. Mas não é apenas mais uma fundação corporativa. Isso será algo diferente. Ana estudou os planos mais de perto, observando as especificações detalhadas para instalações educacionais, centros de treinamento profissional e unidades habitacionais de transição. Isso é abrangente. Precisa ser, respondeu Ricardo, puxando uma cadeira para ela. Porque eu quero que você lidere isso. Ana ergueu a cabeça rapidamente, seus olhos arregalados de surpresa. Mas eu sou... Você é exatamente o que essa fundação precisa. Ricardo interrompeu gentilmente. Você entende ambos os mundos. A sala de reuniões corporativas através de seu pai e as ruas através de sua própria experiência. Você tem a educação, a compaixão e, mais importante, a integridade para fazer isso funcionar. Mas seu conselho, a mídia, eles já acham que estou manipulando você. Isso só pioraria as coisas. A expressão de Ricardo ficou séria. Ana, o que descobrimos sobre a fusão das indústrias Torres vai além de má conduta corporativa. As empresas fantasmas, as contas ocultas. Eles estavam usando essas estruturas para explorar pessoas vulneráveis, justamente as pessoas que essa fundação visa ajudar. Silva e Torres Júnior não estavam apenas escondendo irregularidades financeiras, estavam escondendo custos humanos. Uma batida na porta os interrompeu. Mariana entrou,
seu rosto normalmente composto mostrando sinais de excitação. Senhor, você precisa ver isso. Nossos investigadores encontraram algo nos registros antigos das soluções tecnológicas Torres. Algo sobre um projeto chamado Iniciativa Fênix. O rosto de Ana empalideceu. Iniciativa Fênix? É isso que o pai mencionou em sua última nota, a que ele deixou antes de desaparecer. Ricardo pegou o arquivo de Mariana, examinando-o rapidamente. Sua expressão escureceu. Isso vai mais fundo do que pensávamos. A iniciativa não era apenas sobre esconder transações financeiras. Era sobre explorar sistematicamente brechas regulatórias para lucrar com projetos de desenvolvimento urbano. Eles estavam deliberadamente levando pessoas à situação de rua para adquirir propriedades a preços reduzidos. E meu pai descobriu isso, sussurrou Ana, as peças finalmente se encaixando. É por isso que eles tiveram que desacreditá-lo. Não podiam correr o risco de alguém com a reputação dele expor o esquema. O celular de Ricardo vibrou. Outra mensagem de Gustavo Torres Júnior. O texto era simples, mas arrepiante. Última. Chance Almeida. Desista ou tudo vai queimar. Ana leu a mensagem por cima do ombro dele e endireitou a postura, uma nova determinação em seus olhos. Eu vou fazer isso, disse com firmeza. Fazer o quê? Administrar a fundação, mas não apenas como uma organização beneficente, como uma plataforma para expor e lutar contra exatamente esse tipo de exploração corporativa. Vamos ajudar as pessoas a reconstruírem suas vidas enquanto trabalhamos para evitar que outras enfrentem o mesmo destino. Ricardo sorriu, mas com uma ponta de preocupação. Você entende o que está assumindo? Torres e seus aliados não vão facilitar. Ana pegou o livro de sua mãe, de onde o havia colocado ao entrar no escritório. Abrindo-o na dedicatória, leu em voz alta. Que estas palavras iluminem seu caminho quando a escuridão cair. Mamãe sabia que haveria tempos sombrios, mas ela também me ensinou que a única maneira de atravessar a escuridão é se tornar uma luz para os outros. Ricardo acenou com a cabeça, sentindo uma curiosa mistura de orgulho e preocupação protetora. Então vamos anunciar amanhã. Mas primeiro, há algo mais que você deve saber. Ele hesitou, sua mão movendo-se inconscientemente para o peito. Minha condição cardíaca é mais séria do que eu deixei transparecer. Os médicos dizem... Não, Ana interrompeu, sua voz gentil, mas firme. Seja qual for o tempo que temos, é suficiente para começar isso, para torná-lo real, para fazer valer a pena. Enquanto ficavam juntos olhando para a cidade, nenhum dos dois poderia imaginar como o anúncio deles abalaria os alicerces do mundo corporativo de São Paulo, ou quantas vidas seriam transformadas pelo que estavam prestes a construir. A chuva finalmente parara, e o sol poente rompeu as nuvens, pintando o céu em tons de esperança. Enquanto isso, em um luxuoso escritório do outro lado da cidade, Gustavo Torres Júnior recebeu uma chamada urgente. Senhor, a voz de sua assistente tremia levemente. Encontramos algo sobre Carlos Oliveira. Ele está vivo e ele vem reunindo provas todo esse tempo. O rosto de Torres se contorceu de raiva ao desligar o telefone com força. O jogo estava mudando e os jogadores não eram mais quem pareciam ser. A verdadeira batalha estava prestes a começar. A sala de imprensa no edifício Bandeirantes fervilhava de expectativa. Jornalistas de todos os principais veículos de notícias de São Paulo lotavam o espaço, suas câmeras e microfones prontos para capturar o que o escritório de Ricardo Almeida havia descrito de forma enigmática como um anúncio transformador. Na sala de espera, Ana estava diante de um espelho, mal se reconhecendo no elegante terno cinza que Mariana a ajudara a escolher. Lembre-se, disse Ricardo, ajustando a gravata ao lado dela. Você não precisa compartilhar nenhum detalhe pessoal com o qual não se sinta confortável. A missão da fundação pode falar por si mesma. Ana acenou com a cabeça, tocando o livro de sua mãe no bolso do casaco para se tranquilizar. Eu sei, mas minha história, a história do meu pai, é parte do motivo pelo qual isso importa. Não estamos apenas criando mais uma instituição de caridade.
Estamos tentando mudar o sistema que cria esses problemas em primeiro lugar. Antes que Ricardo pudesse responder, Mariana entrou correndo, seu rosto corado de empolgação. Vocês precisam ver isso, ela disse, segurando seu tablet. A tela mostrava um novo e-mail de um endereço anônimo. A linha do assunto dizia: Iniciativa Fênix, documentação completa. As mãos de Ana tremiam ao abrir o anexo. Dentro, havia uma coleção meticulosamente organizada de documentos, planilhas e fotografias, todos detalhando o funcionamento interno das práticas corruptas das soluções tecnológicas Torres. E no final, uma mensagem simples: a verdade. Tá não pode ficar enterrada para sempre. C.O., Ricardo murmurou. Carlos Oliveira, seu pai... Ele está vivo, Ana sussurrou, sua voz carregada de emoção. Todo esse tempo ele vem reunindo provas, construindo um caso. Uma batida forte na porta os interrompeu. 2 minutos até entrarmos ao vivo, chamou o coordenador do palco. Ricardo colocou uma mão firme no ombro de Ana. Não precisamos fazer isso hoje. Se você precisar de tempo para processar isso... Ana endireitou a postura, seus olhos verdes brilhando com determinação. Não, é exatamente por isso que precisamos fazer isso hoje. Meu pai não passou 3 anos reunindo provas para que hesitássemos agora. A fundação pode ser a plataforma que precisamos para expor tudo. Eles caminharam juntos até o pódio, os flashes das câmeras se intensificando à medida que apareciam. Ana sentiu um momento de vertigem, lembrando como há apenas algumas semanas ela era invisível para essas mesmas pessoas enquanto passavam apressadas por ela na rua. Agora, todos os olhos na sala estavam fixos nela. Ricardo foi o primeiro a se aproximar do microfone. Bom dia. Obrigado a todos por terem vindo. Hoje marca não apenas um novo capítulo para as indústrias Almeida, mas uma mudança fundamental em como vemos a responsabilidade corporativa e a justiça social. Estou aqui para anunciar a criação da Fundação Almeida, mas mais importante, para apresentar sua diretora executiva, alguém que personifica tudo o que esta fundação representa, senhorita Ana Oliveira. Enquanto Ana assumia seu lugar, no pódio, um murmúrio percorreu a multidão. Muitos a reconheceram das recentes histórias de tabloides, mas sua presença composta e olhar firme desafiavam suas preconcepções. 3 anos atrás, ela começou com a voz firme. Eu era uma estudante na USP com sonhos de mudar o mundo através da literatura. Hoje, estou diante de vocês tendo vivido um tipo muito diferente de educação, uma que me ensinou quão tênue é a linha entre estabilidade e crise, entre visibilidade e invisibilidade em nossa sociedade. Ela fez uma pausa, sua mão tocando o livro no bolso. A Fundação Almeida não é apenas mais uma organização de caridade. É um compromisso com a mudança sistêmica. Forneceremos apoio imediato àqueles que precisam. Moradia, educação, treinamento profissional. Mas também trabalharemos para expor e transformar as práticas corporativas que muitas vezes criam essas necessidades em primeiro lugar. Sala explodiu com perguntas, mas uma voz cortou o caos. Senhorita Oliveira, é verdade que seu pai estava envolvido no escândalo da fusão das indústrias Torres? Você está usando esta posição para perseguir uma vingança pessoal? Ana olhou calmamente nos olhos do repórter. Meu pai, Carlos Oliveira, era um homem de integridade que tentou expor irregularidades corporativas e pagou um preço alto por isso. Hoje estamos anunciando que a primeira iniciativa da Fundação Almeida será uma investigação completa sobre a iniciativa Fênix e seu impacto nas comunidades urbanas. A sala explodiu em atividade. No fundo, um homem alto de terno escuro saiu discretamente, pegando o telefone enquanto caminhava. Senhor Torres, você precisa ver isso. Eles estão tornando tudo público. Enquanto isso, em um pequeno apartamento em Queens, Carlos Oliveira assistia à coletiva de imprensa em seu laptop, lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver sua filha se manter firme diante do mundo. Em sua mesa estavam as últimas peças de evidência, que ele passou 3 anos coletando. Evidências que garantiriam que a verdade não pudesse mais ser negada. Ele pegou o telefone, olhando para a mensagem que havia redigido,
mas ainda não enviara para a linha de denúncias anônimas que a fundação acabara de anunciar. Estou pronto para voltar para casa. De volta à coletiva de imprensa, Ana sentiu uma vibração sutil em seu telefone. Ela olhou para baixo e viu uma notificação do novo sistema de denúncias da fundação. Seu coração pulou ao ler a mensagem, mas sua voz permaneceu firme enquanto continuava a se dirigir à mídia. Ricardo, ao lado dela, percebeu o leve tremor em sua mão e se aproximou quase imperceptivelmente, oferecendo seu apoio silencioso. Ambos sabiam que o que haviam começado hoje enfrentaria uma oposição poderosa. Gustavo Torres Júnior e seus aliados não cairiam sem lutar. Mas pela primeira vez em 3 anos, Ana sentiu algo que quase havia esquecido: a certeza de que a justiça, embora tardia, estava finalmente ao alcance. Enquanto as perguntas continuavam, Mariana se esgueirou pela multidão em direção a eles, com um rosto sério. "Senhor", sussurrou para Ricardo, "o conselho está exigindo uma reunião de emergência. E há algo mais. Gustavo Torres Júnior acaba de anunciar uma oferta hostil de aquisição das indústrias Almeida." O jogo estava entrando em sua fase final, e as apostas nunca foram tão altas. O desdobramento da coletiva de imprensa transformou o edifício Bandeirantes em uma fortaleza sob cerco. Equipes de segurança patrulhavam os corredores, enquanto advogados e especialistas em relações públicas se reuniam em salas de conferência, planejando a resposta à oferta de aquisição de Torres. No escritório particular de Ricardo, Ana sentou-se em silêncio, lendo e relendo a mensagem de seu pai. "Arrumei um local seguro", disse Ricardo, terminando uma ligação com sua equipe de segurança. "Uma residência particular fora da cidade. Você estará segura lá até que possamos verificar." "Não", interrompeu Ana com firmeza. "Não vou me esconder. Não mais. Não quando estamos tão perto da verdade." Ricardo estudou seu rosto, vendo a mesma determinação que admirava em seu pai. "Ana, Torres Júnior está desesperado. Pessoas desesperadas são perigosas. Seu pai claramente passou anos cobrindo seus rastros por um motivo. E agora ele está pronto para se manifestar." Ela rebateu, levantando-se para caminhar pela sala. "O anúncio da fundação forçou a mão de Torres. É por isso que ele está avançando com a aquisição. Ele está tentando nos silenciar, antes que meu pai possa apresentar suas provas." Mariana entrou com uma pilha de relatórios financeiros. "A reunião do conselho está marcada para amanhã de manhã. A maioria dos membros está chegando esta noite." Ela hesitou, então acrescentou: "Senhor, há algo mais. Encontramos irregularidades nas transações recentes de ações da empresa. Grandes blocos de ações sendo comprados por meio de empresas fantasmas. Parece que Torres está planejando isso há meses." O rosto de Ricardo escureceu. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia sobre minha condição cardíaca antes que se tornasse pública. Ele está se preparando para isso desde... Ele parou, levando uma mão ao peito. "Ricardo." Ana se aproximou rapidamente, ajudando-o a sentar-se na cadeira. "Mariana, o remédio dele." "Estou bem." Ricardo afastou-os com um gesto, embora seu rosto estivesse pálido. "Apenas um lembrete de que estamos trabalhando contra vários relógios aqui." Ana ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, sua voz urgente. "Então deixe-me encontrar meu pai hoje à noite. As provas que ele tem podem impedir a aquisição e expor tudo." "É muito arriscado", Ricardo começou, mas Ana pegou o livro de sua mãe. "Mamãe costumava dizer que coragem não é sobre não ter medo. É sobre fazer o que é certo, apesar do medo." Ela abriu o livro em uma página marcada. "Olhe isso. Não é só poesia. Há anotações nas margens. Códigos. Papai e mamãe. Eles tinham um sistema. É assim que ele tem se comunicado, usando referências a poemas que ambos conhecemos. Eu sei onde ele quer nos encontrar." Ricardo estudou o livro, depois o rosto de Ana, vendo não apenas a determinação de Carlos, mas também a sabedoria que o havia atraído por ela desde o início. Finalmente, ele acenou com a cabeça. "Mariana, chame o detetive Costa do 15º Distrito. Precisamos de cobertura em que possamos confiar." Enquanto Mariana saía apressada, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem.
Gustavo Torres Júnior. Última chance, velho. Transfira o controle em silêncio, e tudo isso desaparece. Lute contra mim, e eu enterrarei tudo, incluindo a garotinha de Carlos Oliveira. Ana leu a mensagem por cima do ombro de Ricardo e sorriu. Com frieza. Ele está com medo. Ele sabe que as provas do papai podem destruí-lo. Senhor? Mariana voltou, parecendo preocupada. O detetive Costa diz que há algo que ambos precisam ver. Imagens de segurança de 3 anos atrás, na noite em que Carlos Oliveira desapareceu. Mostram ele entrando em uma instalação das Soluções Tecnológicas Torres, mas não há registro de ele saindo. O rosto de Ana empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Então é ainda mais importante nos encontrarmos com ele hoje à noite. O que quer que tenha acontecido naquela instalação, o que quer que ele tenha descoberto. É disso que se trata tudo isso. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Ana e Ricardo faziam seus preparativos. O detetive Costa posicionou policiais à paisana ao redor do local designado para o encontro. A mesma biblioteca onde Ana havia passado tantas horas durante seu tempo nas ruas. Ricardo insistiu em acompanhá-la, apesar dos avisos do médico sobre o estresse. Seu pai foi mais do que um funcionário para mim, ele explicou enquanto dirigiam pela cidade que escurecia. Quando comecei esta empresa, Carlos foi uma das primeiras pessoas que acreditou na minha visão. Ele confiou em mim para construir algo significativo. Eu o decepcionei uma vez. Não vou decepcioná-lo. Ou você, novamente. Ana segurava o livro de sua mãe, suas páginas guardando não apenas poesia, mas um código que manteve a esperança viva por 3 anos. Quando se aproximaram da biblioteca, ela viu uma figura familiar esperando nas sombras. Mais velha, mais grisalha, mas inconfundivelmente seu pai. O tempo parecia desacelerar quando ela saiu do carro. 3 anos de perguntas, de perda, de luta, tudo levando a este momento. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, um movimento chamou sua atenção. Figuras sombrias emergindo de veículos próximos. Ana, abaixe-se! A voz de Ricardo cortou a noite enquanto o caos irrompia ao redor deles. Os policiais do detetive Costa avançaram, interceptando os homens de Torres. Na confusão, Ana sentiu uma mão agarrar a sua, a mão de seu pai ainda familiar após todos esses anos. Venha comigo, Carlos Oliveira disse urgentemente. Há algo que vocês dois precisam ver. Algo que vai acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto corriam pela entrada dos fundos da biblioteca, Ana segurando firmemente a mão de seu pai e Ricardo seguindo de perto, nenhum deles percebeu a pequena luz vermelha piscando no dispositivo plantado sob um dos catálogos mais antigos da biblioteca. Uma última apólice de seguro no jogo desesperado de Torres. O arquivo do porão da biblioteca cheirava a papel velho e segredos esquecidos. Carlos Oliveira se movia com eficiência, praticada pelo labirinto de prateleiras, levando Ana e Ricardo a um canto isolado, onde um antigo leitor de microfilme estava coberto de poeira. Suas mãos, Ana notou, estavam marcadas por pequenas queimaduras, evidência do que quer que ele tivesse suportado durante seus anos em fuga. Pai, ela sussurrou, ainda mal acreditando que ele era real. Todo esse tempo... Eu sinto muito, querida. A voz de Carlos falhou de emoção. Deixar você foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas depois do que aconteceu na instalação de Torres naquela noite, eu sabia que a única maneira de protegê-la era desaparecer, para reunir evidências que eles não pudessem enterrar ou destruir. Ricardo se apoiou em uma prateleira, seu rosto pálido na luz fraca. O que você descobriu, Carlos? O que valeu a pena abandonar tudo? Carlos tirou um pequeno laptop de sua bolsa desgastada. A iniciativa Fênix não era apenas sobre manipulação imobiliária. Isso era apenas a superfície. Seus dedos voaram sobre o teclado, abrindo documentos, fotografias e planilhas. As soluções tecnológicas Torres estavam desenvolvendo sistemas automatizados, algoritmos projetados para identificar comunidades vulneráveis, prever crises econômicas e explorá-las para obter lucro. Ana se inclinou mais perto da tela, seu olhar de estudante de literatura captando padrões nos dados.
Eles estavam criando crises artificiais, ela murmurou, manipulando mercados, empurrando pessoas para a falta de moradia, não apenas empurrando-os para a situação de sem-teto, corrigiu Carlos com gravidade. Eles estavam usando a população deslocada como cobaias para outros projetos. Testes médicos, estudos psicológicos, tudo sem consentimento ou supervisão. O nome Fênix não era sobre ressurreição. Era sobre criar as condições para seus experimentos a partir das cinzas de comunidades destruídas. Ricardo levou a mão ao peito, seu rosto escurecendo de raiva. Minha empresa... Meu nome foi usado para isso? Você foi mantido no escuro de propósito, Carlos assegurou. Gustavo Torres Júnior e seus aliados tinham um sistema complexo de empresas fantasmas e documentação falsificada. Na noite em que desapareci, descobri o banco de dados central deles. Consegui baixar tudo, mas me pegaram no ato. A única razão pela qual escapei foi por causa de um guarda de segurança solidário que... Ele parou, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Ana tocou gentilmente seu braço. O que aconteceu com o guarda, pai? Ele me ajudou a escapar, mas pagou um preço terrível por sua bondade. Eles garantiram que ele nunca mais trabalhasse na área de segurança. A última notícia que tive era que ele estava vivendo nas ruas, outra vítima do sistema deles. A voz de Carlos estava carregada de culpa. Passei os últimos 3 anos não apenas reunindo evidências, mas construindo uma rede de suas vítimas, criando um banco de dados seguro que eles não podem apagar ou desacreditar. Um som suave fez todos congelarem. Passos ecoaram em algum lugar no labirinto de prateleiras. A polícia tem o perímetro seguro, sussurrou Ricardo, mas Carlos já estava balançando a cabeça. Há outras maneiras de entrar nesses arquivos, túneis de manutenção antigos, que não aparecem em nenhum projeto recente. Mapeei todos eles durante minha pesquisa. Ele rapidamente começou a reunir seu equipamento. Precisamos nos mover. Há mais uma evidência que você precisa ver, mas não aqui. Ana ajudou o pai a arrumar as coisas, enquanto Ricardo fazia uma ligação discreta para o detetive Costa. Enquanto se preparavam para sair, Ana notou algo estranho no leitor de microfilme. Uma pequena luz vermelha piscando embaixo dele que não estava lá antes. Pai, ela disse urgentemente apontando para a luz. Os olhos de Carlos se arregalaram em reconhecimento. Todo mundo para fora. Agora, eles correram pelas prateleiras escuras enquanto um zumbido agudo enchia o ar. Atrás deles, o som de passos se aproximava. Eles chegaram a uma porta de metal pesada no momento em que gritos ecoaram pelo arquivo. Por aqui, disse Carlos abrindo a porta para revelar um túnel de manutenção estreito. Ele leva a uma sala de manutenção antiga do metrô. A evidência final está escondida lá. Enquanto corriam pelo túnel, Ana apoiando Ricardo, que lutava para acompanhar o ritmo. Ela se virou para o pai. O que é? Que tipo de evidência valeria tudo isso? O rosto de Carlos estava sombrio sob a iluminação fraca de emergência. Prova de que Gustavo Torres Júnior não apenas explorou populações vulneráveis, ele as criou deliberadamente. E Ricardo, sua condição cardíaca? Pode não ser tão natural quanto seus médicos pensam. Ricardo parou de repente, respirando, ofegante. O que você está dizendo? Soluções Tecnológicas Torres não era apenas um esquema imobiliário. Eles tinham uma divisão de biotecnologia, trabalhando em compostos indetectáveis que podiam imitar condições cardíacas naturais. Quando você começou a fazer perguntas sobre certos padrões de investimento no ano passado, um estrondo ecoou pelo túnel atrás deles, seguido pelo som de passos correndo. Carlos rapidamente os fez seguir em frente. A sala de manutenção está logo adiante. Tudo o que você precisa saber está lá. Inclusive, ele foi interrompido por um súbito clarão à frente. Lanternas varrendo o túnel na direção oposta. Eles estavam encurralados entre 2 grupos de perseguidores. Ana sentiu o pai pressionar algo em sua mão. Um pequeno pendrive. Tudo está aqui, ele sussurrou. Todas as evidências, todos os nomes, inclusive o médico que vem envenenando. Ricardo lentamente. Ricardo se apoiou pesadamente na parede do túnel, seu rosto pálido.
todo esse tempo... Pai, precisamos levar Ricardo para um hospital, Ana disse urgentemente, vendo como o homem mais velho estava lutando. Carlos concordou. Então se virou para uma seção da parede do túnel que parecia ligeiramente diferente do resto. A outra saída, uma antiga saída de emergência, mas precisamos nos apressar. Enquanto Carlos trabalhava para abrir a saída, escondida, Ana segurava firmemente o pendrive e o livro da mãe. Em suas páginas não havia apenas poemas e códigos, mas um mapa para a verdade. Uma verdade que finalmente estava vindo à tona. Os passos estavam se aproximando de ambas, as direções. Carlos finalmente abriu o painel da saída, revelando uma passagem estreita para cima. Rápido, ele insistiu. O que está nesse pendrive vai derrubar toda a operação deles, mas primeiro precisamos levar Ricardo para alguém que possa reverter o que fizeram com ele. Enquanto começavam a subir, Ana ouviu o pai sussurrar algo, que a fez sentir um frio na espinha. E precisamos nos apressar. Porque se eu estiver certo, Gustavo Torres Júnior não está apenas tentando assumir o controle da empresa. Ele está tentando eliminar qualquer chance de Ricardo se recuperar o suficiente para revidar. O som da perseguição ficou mais alto, enquanto subiam em direção ao que esperavam ser segurança, cada passo uma corrida contra seus perseguidores e contra o veneno que lentamente se espalhava pelo corpo de Ricardo. A verdade estava finalmente ao alcance deles, mas alcançá-la exigiria sobreviver às próximas horas. Horas que testariam todos os laços de lealdade, amor e coragem que possuíam. A saída de emergência abriu-se para uma sala de manutenção de metrô abandonada, suas paredes cobertas por mapas de utilidades de décadas atrás e avisos de segurança desbotados. Ricardo encostou-se em um painel de controle enferrujado, sua respiração cada vez mais difícil. Ana o segurou enquanto Carlos garantia a saída atrás deles. Precisamos levá-lo à doutora. Isabela Fernandes, disse Carlos urgentemente, tirando um antigo telefone flip, do tipo que não podia ser facilmente rastreado. Ela tem documentado casos como o de Ricardo há anos, trabalhando para desenvolver antídotos. Ela faz parte da rede que eu construí. Ana segurou Ricardo firme enquanto seu pai fazia a ligação. O rosto do homem mais velho estava pálido e cansado, mas seus olhos permaneciam afiados e focados. Ana, ele sussurrou, o que quer que aconteça, você precisa levar aquele pendrive para a fundação. As provas que ele contém... Nada vai acontecer com você. Ela interrompeu firmemente. Todos vamos sair daqui juntos. Carlos terminou a ligação, sua expressão tensa, mas esperançosa. Isabela vai nos encontrar em uma clínica particular em Queens. Ela já está preparando o tratamento com base no que eu enviei sobre os sintomas de Ricardo. Mas precisamos agir rápido. Os homens de Torres vão verificar todos os hospitais. Um barulho alto ecoou do túnel abaixo, seguido de gritos. Carlos rapidamente os levou em direção à outra porta, que dava para um labirinto de corredores, de manutenção. Enquanto se moviam o mais rápido que a condição de Ricardo permitia, a mente de Ana corria por tudo o que haviam descoberto. O anúncio da fundação, ela disse de repente, foi isso que os forçou a agir, não foi? Eles estavam envenenando Ricardo lentamente, planejando assumir o controle depois que sua condição piorasse naturalmente. Mas quando anunciamos a investigação sobre a iniciativa Fênix, eles tiveram que acelerar o plano, confirmou Carlos. A tentativa de aquisição hostil foi um ato de desespero. Eles sabiam que, uma vez que a fundação começasse seu trabalho, seria apenas uma questão de tempo até alguém conectar os pontos. Ricardo tropeçou, e Ana o segurou antes que ele caísse. Fique conosco, ela insistiu. Estamos quase lá. Ana, a voz de Ricardo estava fraca, mas determinada. No meu escritório, atrás do Monet, documentos transferindo o controle. Da empresa para você. Mariana sabe, só precisa da minha assinatura. Guarde suas forças, ela disse firmemente. Você vai assinar esses papéis você mesmo, depois que a doutora Isabela tratar você. Carlos os guiou por uma última porta e subiu uma escada estreita. Eles surgiram em um beco atrás de uma antiga academia de boxe, onde uma van discreta esperava. Ao volante estava uma mulher com cabelos grisalhos e olhos escuros atentos,
a doutora Isabela Fernandes. Rápido, ela chamou, abrindo a porta lateral da van. Tenho o tratamento inicial pronto, mas precisamos levá-lo à clínica para o protocolo completo. Eles ajudaram Ricardo a entrar na van, onde Isabela imediatamente começou a verificar seus sinais vitais e a preparar uma injeção. Isso ajudará a neutralizar os efeitos imediatos, ela explicou, limpando o braço dele. Mas a desintoxicação completa levará tempo. Enquanto Isabela trabalhava, Carlos ficou de vigia enquanto Ana segurava a mão de Ricardo. Aqueles poemas que você costumava ler do lado de fora do meu prédio, Ricardo disse suavemente. Eles não eram escolhas aleatórias, eram? Ana sorriu, apertando sua mão. O pai me ajudou a escolhê-los. Cada um continha mensagens codificadas sobre o que ele havia descoberto. Sabíamos que, eventualmente, você me notaria. Sua rotina matinal era muito previsível. Todo esse tempo, a voz de Ricardo sumiu enquanto o tratamento de Isabela começava a fazer efeito. Descanse agora, Isabela aconselhou. As próximas horas serão críticas. Enquanto dirigiam pelas ruas antes do amanhecer, o celular de Ana vibrou com uma mensagem de Mariana. Reunião do Conselho em 3 horas. Torres Júnior alega ter os votos por procuração garantidos. Precisamos de Ricardo lá para impedir a aquisição. Carlos leu a mensagem por cima do ombro dela e trocou um olhar significativo com Isabela. O tratamento inicial ajudará, a médica disse cuidadosamente. Mas ele não estará forte o suficiente para uma reunião do conselho. Não por pelo menos 24 horas. Ana olhou para o pendrive que o pai havia dado a ela, depois para o livro da mãe e, finalmente, para o rosto pálido de Ricardo. Um plano começou a se formar em sua mente. Não precisamos de Ricardo na reunião do conselho, ela disse lentamente. Só precisamos mostrar a eles a verdade. Ana, o pai dela alertou, se revelarmos as evidências muito cedo, antes de podermos proteger todas as testemunhas. Não tudo, ela esclareceu. Apenas o suficiente para impedir a aquisição, para ganharmos tempo para fazer isso direito. Ela se virou para Isabela. Quanto tempo você levará para preparar um relatório preliminar sobre o que fizeram com Ricardo? Algo que resistisse ao escrutínio do conselho? Isabela assentiu pensativamente. Tenho documentado casos semelhantes há anos. Com os dados desse pendrive, me dê 2 horas. Ana começou a digitar uma resposta para Mariana, seu rosto marcado por determinação. Diga ao conselho que Ricardo estará lá e garanta que todos os principais veículos de comunicação tenham um repórter presente. Carlos estudou o rosto de sua filha, vendo nele a mesma força tranquila que amara na mãe dela. O que você está planejando? Você passou 3 anos reunindo evidências, pai, construindo uma rede de testemunhas. Agora é hora de usá-las. Ela olhou para Ricardo, que finalmente havia caído em um sono inquieto. Eles tentaram tirar tudo de nós. A empresa dele, sua reputação, meu futuro. Mas não contavam com uma coisa. O que seria? Isabela perguntou, preparando outra injeção. Ana pegou o livro da mãe, abrindo-o na dedicatória que havia lido tantas vezes durante seus momentos mais sombrios. Que às vezes, o maior poder vem de ser subestimada, de ser invisível. Ela sorriu com frieza. Eles estão tão focados em Ricardo que se esqueceram da garota sem teto que passou 3 anos observando e aprendendo nas ruas. A garota que não tem mais nada a perder. A van entrou em uma rua tranquila em Queens, enquanto os primeiros raios de luz do amanhecer começavam a pintar o céu. Em algumas horas, o Conselho das Indústrias Almeida se reuniria para decidir o destino da empresa. Mas Ana Oliveira, filha de seu pai de mais maneiras do que qualquer um poderia imaginar, estava prestes a mostrar a todos que algumas heranças vão mais fundo do que dinheiro ou poder. À distância, sirenes de polícia soavam e o telefone de Ana vibrou com outra mensagem. Desta vez do detetive Costa. Torres Júnior está se movendo, indo para o edifício Bandeirantes mais cedo. O que quer que esteja planejando, faça rápido. A corrida contra o tempo havia começado. A sala de reuniões das indústrias Almeida estava carregada de tensão, enquanto o amanhecer iluminava São Paulo. Membros do conselho, em ternos caros, murmuravam entre si. Suas conversas uma mistura,
de preocupação e especulação sobre a ausência de Ricardo. À cabeceira da longa mesa de mogno, Gustavo Torres Júnior estava sentado com um triunfo mal disfarçado, ocasionalmente checando seu telefone em busca de atualizações. Mariana estava na entrada da sala, sua compostura profissional habitual, mascarando uma profunda preocupação. Ela não recebera atualizações de Ana desde a mensagem cifrada sobre a presença de Ricardo na reunião. Os representantes da imprensa financeira reunidos na antessala estavam ficando inquietos. Sua presença uma jogada calculada que agora parecia um potencial problema. O elevador tocou e todas as cabeças se viraram expectantes. Mas, em vez de Ricardo Almeida, Ana Oliveira entrou, ainda vestindo o mesmo terno do anúncio da fundação no dia anterior. O pendrive de seu pai estava seguro em seu bolso e o livro de sua mãe estava firmemente em suas mãos. Senhorita Oliveira, disse Torres suavemente levantando-se, receio que esta seja uma reunião fechada do conselho. Seus empreendimentos filantrópicos, embora admiráveis, não lhe dão acesso aqui. Ana manteve o olhar firme. Na verdade, Sr. Torres, tenho todo o direito de estar aqui. Ela acenou para Mariana, que distribuiu pastas para cada membro do conselho. A partir das 6 da manhã de hoje, Ricardo Almeida transferiu o controle acionário das indústrias Almeida para mim. A sala entrou em caos. O rosto de Torres ficou vermelho escuro enquanto ele pegava uma das pastas. Isso é um absurdo. Almeida não tem autoridade para tomar esse tipo de decisão em sua condição atual. Seu discernimento está claramente prejudicado. Está mesmo? A voz de Ana cortou o barulho. Ela pegou o telefone e apertou play em uma mensagem de vídeo. Ricardo apareceu na tela principal da sala de reuniões, pálido, mas com os olhos claros. Ao Conselho das Indústrias Almeida, ele começou. A essa altura, vocês já revisaram os documentos que transferem o controle acionário para Ana Oliveira. O que vocês ainda não sabem é por que essa decisão não é apenas sensata. É vital para a sobrevivência da empresa. Os membros do conselho assistiram em silêncio atônito enquanto Ricardo explicava sua descoberta recente sobre sua condição cardíaca. A doutora Isabela Fernandes apareceu na tela em seguida, apresentando suas descobertas preliminares sobre o envenenamento sistemático e sua conexão com as soluções tecnológicas Torres. Isso é absurdo, balbuciou Torres. Acusações infundadas de uma médica desacreditada e de um homem cujos problemas de saúde claramente afetaram seu estado mental. Desacreditada? A voz de Ana era baixa, mas alcançou todos os cantos da sala. Ela abriu o livro de sua mãe e removeu uma série de fotografias. Como meu pai foi desacreditado, essas fotos foram tiradas dentro das instalações das soluções tecnológicas Torres. Elas mostram exatamente o que aconteceu com aqueles que descobriram a verdade sobre a iniciativa Fênix. Ela colocou as fotos na mesa uma por uma. Os membros do conselho suspiraram ao ver imagens de laboratórios secretos, documentos detalhando testes médicos ilegais e evidências da exploração sistemática de populações vulneráveis. Você não entende com o que está lidando, garotinha. Rosnou Torres, sua fachada polida rachando. Seu pai deveria ter lhe ensinado o preço de cruzar com as pessoas erradas. Meu pai me ensinou que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz, respondeu Ana. Ela se virou para os membros do conselho. 3 anos atrás, Carlos Oliveira descobriu que as soluções tecnológicas Torres não eram apenas um esquema imobiliário. Eram uma fachada para a experimentação médica, ilegal. Quando ele tentou expor isso, destruíram sua vida. Quando Ricardo Almeida começou a fazer perguntas, eles o envenenaram lentamente. Mas eles cometeram um erro crucial. E qual foi esse erro? Torres zombou. Eles subestimaram o que uma garota sem teto poderia aprender enquanto sentava nas ruas fora deste edifício. Cada conversa na praça abaixo, cada reunião suspeita, cada troca noturna, eu testemunhei tudo. E eu não era a única observando. As portas da sala de reuniões se abriram novamente. Carlos Oliveira entrou, seguido pelo detetive Costa e uma equipe de agentes do FBI. Atrás deles veio um fluxo de pessoas, ex-funcionários, residentes deslocados,
guardas de segurança e outros que haviam sido silenciados pela organização de Torres. A iniciativa Fênix não era apenas sobre lucro, Carlos anunciou para a sala atônita. Era sobre poder, o poder de destruir vidas e reconstruí-las de acordo com sua própria visão distorcida. Mas você esqueceu algo fundamental sobre a natureza humana, Torres. Às vezes, as pessoas que você tenta apagar se tornam justamente aquelas que te derrubam. Torres avançou em direção ao seu telefone, mas o detetive Costa foi mais rápido. Gustavo Torres Júnior, você está preso por conspiração, tentativa de assassinato e numerosas violações da lei federal. Enquanto os agentes do FBI levavam Torres embora, Ana se virou para se dirigir ao conselho. Senhoras e senhores, vocês têm uma escolha a fazer. Os documentos diante de vocês não apenas transferem o controle da empresa. Eles delineiam nosso plano para transformar as indústrias Almeida em uma força para uma mudança genuinamente positiva. A fundação que anunciamos ontem não é apenas um empreendimento de caridade. É o começo de uma reforma corporativa completa. Ela abriu o livro de sua mãe uma última vez, extraindo força da inscrição familiar. Meu pai passou 3 anos reunindo evidências e construindo uma rede de testemunhas. Ricardo Almeida arriscou tudo para proteger a alma de sua empresa. Agora é a sua vez de decidir. Você será parte do problema ou parte da solução? Os membros do conselho trocaram olhares. Então a presidente lentamente se levantou. Senhorita Oliveira, acredito que falo pela maioria quando digo que estamos ansiosos para trabalhar com você para reconstruir o legado desta empresa. Enquanto a sala irrompia em aplausos, Mariana discretamente mostrou a Ana uma mensagem em seu telefone. A condição de Ricardo está se estabilizando. Isabela diz que o tratamento está funcionando. Ana sentiu lágrimas de alívio ameaçando, mas as conteve. Haveria tempo para a emoção mais tarde. Agora havia trabalho a ser feito. A verdadeira transformação das indústrias Almeida estava apenas começando, e ela precisava ser forte para o que estava por vir. Fora das janelas da sala de reuniões, o sol já havia nascido completamente sobre São Paulo, sua luz tocando o local onde apenas algumas semanas atrás, uma garota sem teto havia sentado lendo poesia e sonhando com justiça. Às vezes, Ana refletiu. As mudanças mais poderosas começam nos lugares mais improváveis. 6 meses depois, o saguão do edifício Bandeirantes havia sido transformado. Onde antes havia mármore frio e barreiras de segurança imponentes, agora havia um espaço comunitário acolhedor. A Fundação Almeida ocupava todo o térreo, suas portas abertas para qualquer pessoa que buscasse ajuda ou desejasse contribuir para sua missão. Ana sentou-se no que antes era o escritório de Ricardo, embora ela o tivesse redesenhado para ser mais acessível e menos intimidador. As vistas da cidade eram as mesmas, mas agora ela podia ver o futuro nelas. Um futuro que seu pai havia arriscado tudo para tornar possível. Uma batida na porta chamou sua atenção. Ricardo entrou, parecendo mais saudável do que estava há anos. O tratamento da doutora Isabela Fernandes havia sido bem sucedido, e com o envenenamento interrompido, seu vigor natural havia retornado. Embora ele tivesse deixado o cargo de CEO, continuava sendo um conselheiro ativo, tanto para a empresa quanto para a fundação. O primeiro grupo de unidades habitacionais está pronto, ele anunciou sentando-se em uma cadeira em frente à mesa dela. 20 famílias vão se mudar na próxima semana. Os programas de capacitação profissional já estão lotados e o consultório jurídico ganhou sua primeira ação coletiva contra desenvolvedores predatórios. Ana sorriu, tocando a capa, desgastada do livro de sua mãe que agora estava em destaque em sua mesa. O pai ficaria orgulhoso. Ele está orgulhoso, Ricardo corrigiu. Acabei de almoçar com ele. A iniciativa educacional que ele está desenvolvendo para a fundação é revolucionária. Usar sua formação em engenharia para criar oportunidades para os outros é exatamente o que ele deveria fazer. Ana concordou com a cabeça, pensando em como seu pai havia se dedicado ao novo papel na fundação, transformando seus anos de reclusão em um plano para mudanças sistêmicas.
A rede de testemunhas e sobreviventes que ele construíra havia se tornado a espinha dorsal dos programas de alcance comunitário. "Você viu os números de hoje?" ela perguntou, abrindo um relatório em seu computador. As ações da empresa não apenas se recuperaram do escândalo das indústrias Torres, mas estão atingindo novos patamares. Acontece que práticas comerciais éticas são realmente boas para os resultados. Falando em Torres, Ricardo disse, com uma expressão levemente sombria, a acusação concluiu a fase inicial de descoberta. As evidências que seu pai reuniu, a extensão do que eles estavam fazendo. É ainda pior do que pensávamos. Ana se levantou e caminhou até a janela, olhando para o local onde costumava sentar para ler. Um pequeno quiosque de biblioteca agora estava lá, oferecendo livros gratuitos para quem quisesse. Às vezes penso naquele primeiro dia em que você falou comigo. Se você não tivesse parado, se eu não tivesse parado, alguém teria parado. Ricardo disse com firmeza. Você nunca foi verdadeiramente invisível, Ana. Você estava exatamente onde precisava estar, reunindo forças para o que estava por vir. Uma agitação lá fora chamou a atenção deles. Através das paredes de vidro do escritório, eles podiam ver um grupo de crianças animadas entrando no espaço da fundação. Era hora do programa pós-escola, uma das muitas iniciativas projetadas para quebrar o ciclo da pobreza antes que ele pudesse se firmar. Senhora Oliveira, Mariana apareceu na porta. A equipe de documentários está aqui. Eles estão prontos para começar as entrevistas para o documentário da iniciativa Fênix. Ana acenou com a cabeça, reunindo seus materiais. O documentário contaria a história completa do que havia acontecido, garantindo que a verdade não pudesse ser enterrada novamente. Mas mais importante, mostraria aos outros que a mudança era possível, que sistemas de exploração poderiam ser transformados em forças para o bem. Ah, e Ana, Mariana acrescentou com um sorriso. Tem alguém no saguão que você talvez queira conhecer primeiro. Uma jovem. Ela está sentada lá fora lendo poesia nos últimos dias. Ana e Ricardo trocaram olhares de cumplicidade. Diga à equipe de documentários que estarei lá em breve, disse Ana, pegando o livro de sua mãe. Algumas conversas são importantes demais para serem apressadas. Enquanto se dirigia ao saguão, Ana pensou em todas as reviravoltas que a levaram a esse momento. A perda, a luta, a descoberta de uma força que ela nunca soube que tinha. Mas, acima de tudo, ela pensou no poder de ser subestimada. Como às vezes, as pessoas que a sociedade ignora acabam sendo aquelas que seguram a caneta no final. Ricardo a observou partir, orgulho evidente em seus olhos. A empresa que ele construíra agora era algo muito maior do que ele jamais imaginara, guiada por uma jovem que entendia que a verdadeira riqueza não era medida em dólares, mas em vidas transformadas. Lá fora, a cidade pulsava com sua energia habitual, mas algo havia mudado. À sombra do edifício Bandeirantes, as pessoas não mais passavam apressadas com olhares indiferentes. Elas paravam, se viam, se ajudavam. Pequenos atos de bondade se espalhavam, criando padrões de mudança que remodelariam o próprio tecido da cidade. E, em algum lugar nesse padrão em expansão, uma nova história estava começando. Uma que começava, como as melhores histórias, costumam começar com alguém parando para perguntar: o que você está lendo? Um ano após a transformação das indústrias Almeida, São Paulo estava experimentando mudanças que iam muito além do mundo corporativo. As iniciativas da Fundação Almeida criaram um efeito cascata, inspirando outras empresas a reexaminarem suas práticas e seu papel na comunidade. Ana estava no pódio do recém-reformado Centro Comunitário Almeida, outrora o local de uma instalação das soluções tecnológicas Torres. A ironia não passou despercebida por ela. Onde antes havia laboratórios secretos, conduzindo experimentos ilegais, agora havia salas de aula, instalações de treinamento profissional e clínicas médicas atendendo quem precisava. Há um ano, ela disse à multidão reunida, fizemos uma promessa de transformar não apenas uma empresa, mas a própria maneira como os negócios interagem com a comunidade. Hoje, tenho orgulho de anunciar que o modelo da Fundação Almeida foi adotado
por 12 outras grandes corporações em todo o país. Na primeira fila, Ricardo estava radiante de orgulho. Embora ele tivesse se aposentado oficialmente das operações diárias, sua mentoria foi inestimável para superar os desafios do ano passado. Ao seu lado estava Carlos Oliveira, agora diretor de inovação da Fundação, com sua expertise em engenharia focada em criar soluções sustentáveis para o desenvolvimento comunitário. Mas números e estatísticas não contam a história real. Ana continuou, gesticulando para as pessoas sentadas atrás dela no palco. Esses graduados do nosso primeiro programa de treinamento completo é que contam. Há um ano, muitos deles estavam lutando contra a falta de moradia, assim como eu. Hoje, eles não estão apenas empregados, são líderes por direito próprio, ajudando outros a quebrar o ciclo da pobreza. Entre os que estavam sentados no palco estava Fernando Costa, o guarda de segurança que ajudara Carlos a escapar anos atrás. Depois que a verdade veio à tona, a Fundação o ajudou a reconstruir sua vida. Agora, ele comandava o programa de treinamento de segurança da Fundação, dando a outros a mesma chance que ele recebera. A iniciativa Fênix foi construída sobre a ideia de que pessoas vulneráveis poderiam ser exploradas para lucro, disse Ana, sua voz forte e clara. Nós provamos que capacitar as pessoas cria mais valor do que explorá-las jamais poderia. O preço das ações das indústrias Almeida dobrou desde que implementamos nossas políticas comunitárias. Nossas taxas de satisfação dos funcionários estão em um nível recorde. E mais importante, ajudamos mais de 10 mil pessoas a passarem da crise para a estabilidade. Ela fez uma pausa, tocando a lombada familiar do livro de sua mãe que ainda mantinha consigo durante momentos importantes. Mas não estamos aqui hoje apenas para celebrar nossos sucessos. Estamos aqui para anunciar a próxima fase de nossa missão. A tela atrás dela acendeu com renderizações arquitetônicas de um novo projeto. O Campus de Inovação Oliveira será mais do que apenas uma instalação de treinamento. Será uma incubadora para empreendimentos sociais, um centro de pesquisa para práticas empresariais éticas e um laboratório vivo para o desenvolvimento impulsionado pela comunidade. E será construído no local da antiga sede das Soluções Tecnológicas Torres, transformando um símbolo de exploração em um farol de esperança. Na plateia, Mariana enxugou os olhos com um lenço. Como diretora de operações da Fundação, ela foi fundamental para tornar essas mudanças possíveis. Suas habilidades organizacionais e conhecimento institucional provando-se inestimáveis. Mas talvez o anúncio mais significativo hoje não seja sobre edifícios ou programas. Ana continuou, sua voz suavizando-se com emoção. É sobre o lançamento da iniciativa de justiça médica Isabela Fernandes. A doutora Fernandes levantou-se, sob aplausos entusiasmados. Seu trabalho expondo a experimentação médica levou a reformas revolucionárias nos testes farmacêuticos e nas práticas corporativas de saúde. Agora, ela lideraria um esforço nacional para garantir que o atendimento médico fosse acessível a todos, independentemente de sua situação econômica. Há um ano, eu estava diante de vocês como alguém que havia experimentado em primeira mão o impacto brutal da ganância corporativa. Ana disse, seus olhos percorrendo a multidão. Hoje, estou diante de vocês não apenas como CEO das indústrias, Almeida ou diretora da Fundação, mas como alguém que viu o poder incrível da comunidade para curar e transformar. Ela gesticulou para uma jovem na primeira fila, a mesma que havia estado lendo poesia do lado de fora do prédio meses atrás. A mudança nem sempre começa em salas de reunião ou com grandes anúncios. Às vezes começa com uma simples conversa com uma pessoa parando para realmente ver a outra. A jovem sorriu, segurando seu próprio livro gasto. Ela agora fazia parte da equipe de divulgação da Fundação, usando seu amor pela literatura para se conectar com outros que se sentiam invisíveis. Olhando para o futuro, enfrentamos novos desafios, Ana reconheceu. Outras empresas ainda priorizam o lucro em vez das pessoas. Outros Torres Júniors ainda buscam explorar em vez de capacitar. Mas criamos um modelo que prova que há um caminho melhor. E construímos uma comunidade forte o suficiente para resistir àqueles que desejam retornar aos velhos hábitos.
Ricardo levantou-se, dirigindo-se ao pódio. Embora ele tivesse insistido que Ana fizesse o discurso principal, havia algo que ele queria acrescentar. Quando vi Ana lendo do lado de fora do nosso prédio pela primeira vez, eu estava no meu ponto mais baixo. Minha saúde estava falhando e eu questionava tudo o que havia construído. O que eu não percebia era que a resposta para minhas perguntas estava bem ali, na coragem de uma jovem que se recusou a deixar que as circunstâncias a definissem. Ele virou-se para Ana, seus olhos brilhando de emoção. Você não apenas salvou minha vida e minha empresa, você nos mostrou o que realmente significa construir algo significativo. O nome Almeida agora representa algo muito maior do que eu jamais imaginei. Enquanto a plateia se levantava em uma ovação de pé, Ana sentiu o peso do livro de sua mãe em suas mãos. Dentro, a dedicatória que a guiou em seus dias mais sombrios agora parecia ter um novo significado. Que estas palavras iluminem seu caminho quando a escuridão cair. As palavras de fato iluminaram seu caminho, mas mais importante, a ajudaram a se tornar uma luz para os outros. A celebração continuou até a noite, com graduados do programa compartilhando suas histórias e membros da comunidade discutindo novas iniciativas. Em cada conversa, havia um senso de possibilidade, um reconhecimento de que, quando as pessoas se unem com propósito e compaixão, transformações notáveis são possíveis. Lá fora, o horizonte da cidade brilhava contra o céu escurecido. Mas agora, entre os imponentes símbolos do poder corporativo, novas luzes brilhavam. Centros comunitários, instalações de treinamento e espaços de convivência onde pessoas de todos os tipos se reuniam para construir um futuro diferente. 5 anos depois que Ana Oliveira sentou-se pela primeira vez lendo poesia do lado de fora do edifício Bandeirantes, ela se viu em um lugar familiar, mas em circunstâncias muito diferentes. A pequena cabine de biblioteca, que substituíra seu antigo local de leitura, havia se transformado em um jardim de leitura comunitário completo, com bancos confortáveis e uma pequena biblioteca gratuita sempre bem abastecida. Era de manhã cedo, no mesmo horário em que ela costumava chegar com sua mochila surrada e seu livro precioso. Mas hoje ela não estava sozinha. Ricardo, agora completamente recuperado e atuando como consultor sênior da fundação, sentou-se ao lado dela em um dos bancos. Eles esperavam uma visita especial, o presidente dos Estados Unidos, que viria ver pessoalmente o modelo de transformação corporativa, que começara a remodelar a cultura empresarial americana. Nervosa? Ricardo perguntou, percebendo como os dedos de Ana percorriam a lombada do livro de sua mãe. Ainda seu ponto de referência após todos esses anos. Ela sorriu, olhando para o prédio que antes parecia tão imponente. Não nervosa, apenas grata. Às vezes ainda não consigo acreditar em quanto as coisas mudaram. E de fato as mudanças eram notáveis. O modelo da Fundação Almeida havia sido adotado por corporações em todo o país. O campus de inovação Oliveira formou milhares de alunos, muitos dos quais seguiram para iniciar seus próprios empreendimentos sociais. A iniciativa de Justiça Médica, Isabela Fernandes conseguiu defender reformas importantes na área da saúde. Carlos Oliveira saiu do prédio, seus cabelos grisalhos refletindo a luz da manhã. Como diretor de inovação da Fundação, ele canalizou seu brilho em engenharia para criar soluções sustentáveis para o desenvolvimento comunitário. Mas, mais importante, ele reconstruiu o relacionamento com sua filha, a missão compartilhada aproximando-os mais do que nunca. A comitiva presidencial chega em 10 minutos, ele anunciou, sentando-se ao lado deles no banco. A equipe de documentário também está pronta. O documentário, A Revolução Invisível, tornou-se um catalisador de mudança por si só. Ao contar a história de Ana, Ricardo e a transformação das indústrias Almeida, ele inspirou uma conversa nacional sobre responsabilidade corporativa e justiça social. Mariana se aproximou, tablet na mão, como sempre. Agora COO da Fundação, ela foi fundamental para expandir seus programas nacionalmente. Tudo está pronto lá dentro. E Ana, você ficará feliz em saber que os números mais recentes acabaram de chegar. A taxa de pobreza em nossas comunidades-alvo
caiu mais 15%. Ana acenou com a cabeça, mas sua atenção foi atraída por uma jovem sentada em um banco próximo, profundamente absorta em um livro. A cena despertou memórias de seus próprios dias de invisibilidade, mas também esperança pela mudança que ainda era possível. Com licença por um momento, ela disse, levantando-se. Os outros observaram enquanto ela se aproximava da jovem leitora. O que você está lendo? Ana perguntou suavemente, usando as mesmas palavras que Ricardo lhe dissera anos atrás. A jovem olhou para cima, surpresa, mas não assustada. Poesia, ela respondeu. Dickinson. Você conhece o trabalho dela? Ana sorriu, sentando-se ao lado dela. A esperança é a coisa com penas que pousa na alma e canta a melodia sem palavras e nunca para de cantar, completou a jovem, seus olhos brilhando. Eu sou Juliana. Eu tenho ficado no abrigo da Fundação Almeida. Eles me disseram que eu poderia te encontrar aqui às vezes. Eles te disseram certo, disse Ana. Eu tento vir aqui todas as manhãs para lembrar onde tudo começou. Para me lembrar que cada pessoa tem valor, tem uma história, tem potencial, esperando para ser reconhecido. A carreata presidencial se aproximava, sua equipe de segurança já visível. Mas Ana permaneceu focada em Juliana, reconhecendo em seus olhos a mesma determinação que ela mesma já sentira. Você gostaria de se juntar a nós? Ela perguntou. O presidente está vindo para conhecer nosso trabalho, mas acho que conhecer você, ouvir sua história, ensinaria mais do que qualquer apresentação poderia. Juliana hesitou, olhando para suas roupas gastas. Eu? Mas eu não sou. Você é exatamente quem precisa estar lá. Ana a tranquilizou. A mudança não vem de cima para baixo. Ela vem de reconhecer a dignidade e o potencial em cada pessoa, não importa suas circunstâncias. Enquanto caminhavam de volta para os outros, Ricardo sorriu, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Ele já vira essa cena se desenrolar muitas vezes ao longo dos anos, Ana encontrando novas vozes para se juntar ao crescente coro de mudança. O sucesso da fundação não mudara sua compreensão fundamental de que a verdadeira transformação acontece uma conexão, uma conversa de cada vez. A chegada do presidente marcaria outro marco em sua jornada, outra validação de seu modelo de negócios éticos e empoderamento comunitário. Mas a verdadeira vitória estava em momentos como este: uma mão estendida, uma história compartilhada, uma vida prestes a mudar. Ana apresentou Juliana ao grupo, garantindo que ela se sentisse bem-vinda e valorizada. Enquanto a carreata se aproximava, ela olhou ao redor para a multidão que se reunia. Ex-alunos da fundação, membros da comunidade, líderes empresariais, todos unidos por uma visão compartilhada do que era possível. Ela abriu o livro de sua mãe uma última vez, embora soubesse a dedicatória de cor. Que estas palavras iluminem seu caminho quando a escuridão cair. As palavras de fato iluminaram seu caminho, mas fizeram mais do que isso. Ajudaram-na a iluminar o caminho para outros, criando um farol de esperança que agora brilhava muito além das sombras dos arranha-céus de São Paulo. O carro do presidente parou e as câmeras dispararam, mas a atenção de Ana permaneceu. Em Juliana, em Ricardo, em seu pai, em Mariana. Em todas as pessoas que provaram que as maiores transformações muitas vezes começam com os menores atos de reconhecimento e respeito. E em algum lugar, na luz crescente da manhã, um novo capítulo estava começando. Não apenas para Juliana, mas para todos aqueles que seguiriam, cada um acrescentando seu próprio verso a essa história contínua de esperança, redenção e o poder de ser verdadeiramente visto.